Continuação da leitura do livro Arte da Guerra, capítulo 10, é sobre a classificação do terreno. Sun Tzu disse: podemos classificar o terreno de uma batalha em 6 tipos: terreno acessível, terreno emaranhado, de temporização, passagens estreitas, aclives altos e íngremes e posições muito afastadas do inimigo. Acessível, terreno que pode ser atravessado sem dificuldade, tanto na ida quanto na volta. Em relação a terrenos desse tipo, o importante é ocupar antes do inimigo as partes mais altas e mais ensolaradas e garantir também que ali tenham as linhas de suprimentos necessárias. Dessa maneira, é possível lutar com vantagem. Num terreno emaranhado, é um terreno que, uma vez abandonado, é difícil de ser retomado. É possível, a partir de uma posição em terreno desse tipo, avançar contra um inimigo não preparado e derrotá-lo. Mas se o inimigo estiver preparado e não nos for possível derrotá-lo, voltar à posição inicial será impossível e o desastre se seguirá. Temporização. Quando a posição-alvo tem determinadas características que fazem com que nenhum dos lados se beneficie por iniciar o ataque, quando há tal situação, mesmo se o inimigo nos jogar uma isca atraente, é aconselhável não só não ir em frente, mas ao contrário, fazer uma retirada, o que incitará o inimigo a atacar. Assim, quando parte do exército dele já estiver em movimento, aí sim, podemos armar nosso ataque com vantagem. Então, é uma vantagem de tempo. Passagens estreitas. Se der para ocupá-las primeiro, guarneça-as bem e espere a vinda do inimigo. Mas se o inimigo tomar a dianteira e ocupar a passagem, não persiga caso a passagem esteja bem fortificada. Só a faça se estiver fracamente guarnecida. Nos aclives, devemos ocupar os pontos elevados e ensolarados e esperar o inimigo. Se o inimigo ocupar esses pontos antes, não siga, mas arme uma retirada para induzi-lo a uma perseguição que o afastará desses pontos. Afastamento. Se os seus homens estiverem muito longe do inimigo e a força dos 2 exércitos for equivalente, não será fácil provocar uma batalha e a luta poderá lhe trazer desvantagem. São esses os 6 tipos de terrenos. O general responsável deve estudá-los muito bem. Calamidades que nascem de erros. Qualquer exército está vulnerável a 6 tipos de calamidades que não advêm de causas naturais, mas de erros do comandante. São eles a debandada, a insubordinação, colapso, ruína, desorganização e o aniquilamento. Quando 2 exércitos se veem em confronto, com todas as condições em equivalência, mas um deles é 10 vezes maior que o outro, o resultado é debandada daquele que está em desvantagem. Quando os soldados de um exército são muito fortes e seus oficiais muito fracos, o resultado é uma insubordinação generalizada. Quando os oficiais são muito fortes e os soldados muito fracos, o resultado é um colapso. Quando os oficiais superiores de um exército estão zangados ou são insubordinados, e quando em face do inimigo o enfrentam de forma independente, a partir das próprias ideias ou de um sentimento de ressentimento, e antes que o comandante possa dizer se há ou não um posicionamento adequado à luta, o resultado é a ruína. Quando o general é fraco e sem autoridade, quando suas ordens não são claras e bem entendidas, quando seus oficiais e homens não têm o seu encargo ou obrigações constantes e diárias, e quando as fileiras se formam aleatoriamente, o resultado é uma grande desorganização. Quando o general, incapaz de avaliar a força do inimigo, permite que a força inferior lute com a superior, ou designa um destacamento fraco para enfrentar um poderoso, e se ele esquece de colocar seus melhores soldados na linha de frente, o resultado é o aniquilamento. Essas são as 6 maneiras de cortejar a derrota e precisam ser cuidadosamente estudadas pelo general no comando ativo a serviço. Testes de um bom comando. A formação natural do território é a melhor aliada de um soldado, mas a capacidade de bem avaliar o adversário, de exercer o controle sobre as forças que levam à vitória, de fazer cálculos astutos sobre dificuldades, perigos e distâncias, eis o teste de um grande general. Aquele que souber fazer tais coisas e, ao lutar, puser em prática tudo aquilo que sabe, irá vencer as batalhas. Aquele que não souber será seguramente derrotado, e se a batalha tem grande possibilidade de resultar em vitória, deve-se lutar ainda que o soberano proíba. Se a batalha promover algo diferente da vitória, não se deve lutar, ainda que o soberano exija. O general que parte para o ataque sem pensar na fama e faz a retirada sem temer a desgraça,
O general que tem como único pensamento proteger o seu país e prestar bons serviços a seu soberano é uma joia do reino. Pense em seus soldados como seus filhos, e eles irão segui-lo para onde for. Cuide deles como se fossem filhos amados, e eles ficarão do seu lado mesmo na morte. Se, contudo, o líder for indulgente demais ou inapto na observância de sua autoridade, bondoso, mas incapaz de fazer com que suas ordens sejam cumpridas, e não conseguir, além de tudo, apaziguar desavenças, então seus soldados serão crianças mimadas, inúteis para qualquer propósito prático. Se soubermos que nossos homens estão em condições de ataque, mas não soubermos da eventual vulnerabilidade do inimigo, e esse ataque, teremos apenas metade das possibilidades de vitória. Se soubermos que o inimigo está vulnerável a um ataque de nossas tropas, mas não soubermos das condições de nossos homens para exercer esse ataque, teremos apenas metade das possibilidades de vitória. Se soubermos que o inimigo está vulnerável a um ataque das nossas tropas e que nossos homens estão em condições de executar esse ataque, mas não soubermos da natureza do terreno em que se dará essa luta, teremos apenas metade da possibilidade de vitória. Sabendo disso, o soldado experiente, uma vez iniciada uma ação, nunca fica desnorteado. Uma vez deixando para trás seu acampamento, não permite que a surpresa o perca. Então, é por isso que existe o ditado: se você conhecer o inimigo e conhecer a si mesmo, sua vitória será certa. Se conhecer o paraíso e a terra, sua vitória será total. Na parte 11, ele fala dos 9 posicionamentos. Sun Tzu disse: a arte da guerra reconhece 9 posicionamentos: geográficos, dispersivo, facilitado, disputado, aberto, em encruzilhadas, profundo, de dificuldades, sujeito a cerco e desesperador. No dispersivo, o posicionamento em que o chefe luta do próprio território. No facilitado, posicionamento adquirido após penetração em território inimigo, mas perto da linha divisória, com fácil retirada. No disputado, posicionamento cuja posse significa grandes vantagens para os dois lados. No aberto, posicionamento em que os dois lados têm ampla liberdade de movimento. Em encruzilhadas, o posicionamento em que há o encontro de 3 territórios vizinhos, de modo que aquele que ocupar primeiro terá a maior parte do império sob seu comando profundo. Sob seu comando. O profundo é o posicionamento de um exército que penetrou fundo no território inimigo, deixando várias cidades fortificadas para trás. No de dificuldades, o posicionamento com florestas montanhosas, escarpas irregulares, pântanos e brejos. Todo o território que seja difícil de atravessar. O sujeito a cerco é o posicionamento cujos acessos são gargantas estreitas e do qual a retirada depende de trilhas tortuosas, de modo que um pequeno número de soldados inimigos é o suficiente para cercar uma grande formação de nossos homens. No desesperador, é um posicionamento em que nossa única chance de escapar da destruição é lutar imediatamente. Utilização do terreno. Quando em posicionamento dispersivo, não lute. Quando em posicionamento facilitado, não pare. Quando em posicionamento disputado, não ataque. Quando em posicionamento aberto, não tente bloquear o movimento do inimigo. Quando em posicionamento em encruzilhadas, aproxime-se de seus aliados. Quando em posicionamento profundo, comece a pilhagem. Quando em posicionamento sujeito a cerco, lance mão das estratagemas. Quando em posicionamento desesperador, lute. Aqueles que, em antigas eras, eram chamados de líderes de valor, sabiam como se pôr qual uma cunha entre as linhas de frente e a retaguarda de um inimigo, como impedir que as divisões menores de um inimigo recebessem a ajuda das divisões maiores, como fazer para que o regimento, em bom estado de luta, não conseguissem resgatar o que estavam em má situação, e aqueles líderes de valor sabiam como fazer para impedir que os oficiais inimigos reagrupassem seus soldados. Táticas de líderes de valor. Quando os homens do inimigo se dispersavam, os líderes de valor impediam sua concentração. E quando os homens do inimigo estavam concentrados, esses líderes tinham maneiras de mantê-los em confusão. Quando havia vantagens a serem conquistadas, esses líderes faziam seus movimentos de ataque. Do contrário, mantinham-se estáticos. Se me perguntassem o que fazer em frente a uma massa compacta de inimigos formados de maneira concatenada e prestes a iniciar o movimento de ataque, eu diria:
Comece por tomar alguma coisa que tenha muito valor para ele, e ele se mostrará mais flexível. A rapidez é a própria essência da guerra. Tire vantagem de um inimigo que se atrasou em seus preparativos, movimente-se por caminhos inesperados e ataque pontos desprotegidos. Os seguintes tópicos devem ser observados por uma força invasora. Quanto mais avançar dentro do território inimigo, mais solidária ela estará e mais difícil ficará a tarefa dos defensores do território. Faça incursões em vales férteis para poder suprir suas tropas com os alimentos apreendidos. Observe cuidadosamente o bem-estar de seus homens e não exija em excesso. Concentre sua energia, acumule sua força, mantenha sua tropa em movimento e arquitete planos surpreendentes. Ponha seus soldados em posicionamento sem saída e eles preferirão a morte à fuga. Tanto os oficiais quanto os homens darão tudo de si. Quando as tropas duram duramente, soldados em posicionamentos desesperadores perdem o senso de perigo. Mesmo sem ter local de refúgio, eles se manterão firmes. Mesmo no coração de um país hostil, os soldados se mostrarão em uma frente unida e obstinada. Mesmo sem possibilidade de socorro, lutarão duramente. Assim, sem esperar o recebimento de ordens, os soldados estarão constantemente em alerta e atentos. Sem esperar que lhes peçam, farão a vontade do líder. Sem punições, serão fiéis. Se haver troca de palavras, poderão confiar neles. Proíba-os de procurar sinais do além e livre a tropa de indecisões supersticiosas. Desse modo, até que a morte sobrevenha, nenhuma calamidade, enfim, que se pareça que é uma predestinação de um destino, precisará ser temida. Se nossos soldados não carregam o peso do dinheiro em seus bolsos, não é por repulsa à riqueza. Se a vida deles não é excepcionalmente longa, não é porque não tenham inclinação para a longevidade. No dia em que são mandados para a batalha, seus soldados podem chorar. O que estão de pés molhados, suas malhas com as lágrimas, o que estão deitados molharão as faces. Mas, uma vez levantados para o fronte, demonstrarão a mesma coragem de qualquer um de nossos heróis. Táticas de Shuai Jan. Um bom especialista em táticas pode ser comparado a Shuai Jan, a cobra nativa das montanhas Shan. Quem atingir sua cabeça será atacado por sua cauda. Quem atingir a sua cauda será atacado por sua cabeça. Quem atingir o meio do seu corpo será atacado tanto pela cabeça quanto pela cauda. Se me perguntarem se um exército pode imitar uma Shuai Jan, eu responderei que sim, pois os homens de Wu e os homens de Yue são inimigos, e mesmo assim, se ao cruzar um rio estiverem em um mesmo barco e houver uma tempestade, uns e outros se aproximarão e se ajudarão, como uma mão ajuda a outra. Desse modo, não será suficiente para manter a coesão das tropas prender firmemente os cavalos ou enterrar na areia as rodas dos carros. A próxima parte da leitura fala sobre coragem e discrição. Há uma regra para facilitar a administração de um exército, que é estabelecer um padrão de coragem a ser atingido por todos, indiscriminadamente. Mas, como tirar o melhor dos fracos e dos fortes é uma questão que envolve saber usar as circunstâncias de cada posicionamento. Assim, um general habilidoso conduz seu exército como se guiasse um único homem, aos poucos pela mão. É da natureza da função de um general ser calado e assim garantir a discrição. Deve ser honrado e justo e assim garantir a ordem. Deve ser capaz de enganar seus oficiais e homens através de relatórios falsos e falsas aparências para mantê-los em total ignorância. Alterando seus arranjos e disposições e mudando seus planos, ele faz com que o inimigo não consiga um conhecimento preciso de quais serão seus movimentos. Ao mudar de lugar um acampamento, ao usar estradas tortuosas e indiretas, ele impede que o inimigo se antecipe a seus propósitos. Perante o mesmo crítico, o líder de um exército deve agir como alguém que subiu em um telhado e chutou a escada atrás de si. E primeiro fará incursões profundas com seus homens em território hostil, antes de mostrar a eles as cartas que tem na mão. Ele queima seus navios e quebra suas panelas, como um pastor conduzindo um rebanho de ovelhas. Ele conduz seus homens para cá e para lá, e ninguém sabe para onde vai. Ser o mestre de um rebanho é levá-lo para onde está o perigo. Assim, pode ser definido o trabalho de um general. As diferenças medidas a tomar a partir de cada um dos 9 posicionamentos possíveis
a rapidez em táticas defensivas e agressivas e as leis fundamentais da natureza humana, eis o que realmente precisa ser estudado. Ao invadir um território hostil, o básico é que todas as incursões profundas provocarão coesão das tropas invasoras, e as incursões superficiais provocarão dispersão. Em território estrangeiro, deixar um país para trás e entrar com seu exército em território estrangeiro significa pôr-se em posicionamento crítico. Quando há meios de comunicação e contato por todos os lados, o posicionamento é de encruzilhadas. Quando se avança muito em um território em um posicionamento profundo, quando a incursão é superficial, é um posicionamento facilitado. Quando o inimigo tem forças consistentes à sua retaguarda e à sua frente, há apenas passagens estreitas. É um posicionamento sujeito a cerco. Quando não há onde obter refúgio, é um posicionamento desesperador. Assim, em posicionamentos dispersivos, devo inspirar meus homens para que mantenham a coerência de propósitos. Em posicionamento facilitado, devo garantir que haja uma ligação direta entre todos os meus regimentos. Em posicionamento disputado, devo apressar as tropas de retaguarda. Em posicionamento aberto, devo manter minha atenção na defesa. Em encruzilhadas, preciso consolidar minhas alianças. Em posicionamento profundo, devo assegurar um fluxo contínuo de suprimentos. Em terrenos difíceis, devo manter a pressão da caminhada. Em posicionamento sujeito a cerco, devo impedir qualquer possibilidade de retirada. Em posicionamentos desesperadores, eu devo declarar aos meus soldados a inutilidade em tentar salvar sua vida, pois é a disposição de um soldado oferecer resistência obstinada quando cercado, lutar duramente quando sem possibilidade de receber ajuda e obedecer prontamente quando em perigo. Não podemos aceitar alianças como príncipes vizinhos até termos certeza de seus desígnios. Não estamos aptos a liderar um exército em marcha, a menos que estejamos familiarizados com os aspectos do território, montanhas e florestas, cascatas, precipícios, pântanos e lagos. Não poderemos nos aproveitar das vantagens naturais de um terreno, a menos que tenhamos guias locais para o nosso uso. Os princípios da importância. Ignorar qualquer um de seus seguintes princípios não é digno de um príncipe de guerra. Quando um príncipe de guerra atacar um estado poderoso, sua destreza de líder se tornará visível ao impedir que o inimigo concentre suas forças. O príncipe intimidará seus oponentes e fará com que os aliados deles fiquem impossibilitados de agregar suas forças contra eles. Assim, o príncipe não precisa correr para obter alianças com qualquer um. Nem com isso promove o poderio de outros principados. Ele leva em frente os próprios e secretos desígnios, mantendo seus antagonistas atemorizados. É assim que ele consegue capturar cidades e derrubar reinos. Conceda prêmios independentemente de regulamentos, dê ordens independente do que foi estabelecido antes, e você será capaz de lidar com um exército. Apresente os seus soldados somente a descrição de ação em si, nunca informando o propósito dela. Quando as previsões forem positivas, revele-as para eles, mas não diga nada quando os prognósticos forem sombrios. Ponha seu exército em perigo mortal e ele sobreviverá. Afunde-o em posicionamentos desesperadores e ele surgirá salvo. Porque é justamente quando a força cai nos braços do perigo que ela se torna capaz de dar um salto para a vitória. Obter o sucesso na guerra inclui nos acomodarmos cuidadosamente antes aos propósitos do inimigo. Acomodar-se ao inimigo. Se ficarmos grudados no inimigo tempo suficiente, acabaremos conseguindo matar seu comandante em chefe. Isso se chama capacidade de obter algo através da pura sagacidade. No dia em que se assume o comando, é preciso bloquear os passos da fronteira, anular os passaportes dos oficiais e impedir a livre passagem de todos os emissários. Seja austero nas salas de conselho, para manter o controle da situação. Se o inimigo deixar a porta aberta, entre. Desestabilize seus oponentes, tomando o que lhes é caro. Manipule o tempo dele para determinar quando ele chegará ao local da batalha. Siga o caminho definido pelas regras e acomode-se ao inimigo até o momento da batalha decisiva. Comece, pois, exibindo a timidez de uma virgem até que o inimigo abra a guarda, e depois imite a rapidez de um cavalo a galope, e será muito tarde para que o inimigo lhe faça oposição.
Termino aqui, continuo com os outros 2 últimos capítulos na próxima leitura.